Bora lá então para revisão aqui hoje, dia 10 de outubro. Eu ia falar pré-feriado, que pena. Achei que amanhã era feriado. Por um segundo eu tive um lapso de pensamento que amanhã era feriado. Ai, que tristeza. Mas primeiro candle do dia aqui no dólar, começando pelo dólar. Primeiro candle de força vendedora. Primeiro candle tende a ditar a força do dia e mais um dia aí comprovando que realmente essa teoria está certa. E o gap? Sem gap, praticamente. Média, eu não vi a 9 nem 20 forte no dia anterior. E esse candle foi praticamente a reação já da 50 com a proximidade da 80. Já jogou para baixo, rompendo esse fundo de forma esticada, sem dar gatilho. Chegou de forma esticada, mas não preenche todos os critérios para pensar aqui em reversão agressiva, tá? Nada de reversão aqui, não preenche todos os critérios. E faz meio que um pullback na média de 9. E aí dá esse candle 5, 7 na verdade, 5 não, porque o 5 aqui, deixa eu mostrar direitinho, o 5, ele não tinha ainda uma boa proximidade em relação à média de 9. E aí a média de 9 chegou a cruzar a VWAP e daí esse candle 7. O 7, se a gente for pensar, é como se fosse um pullback de lado, troca de polaridade com esse último fundo aqui, né? Só que tem um problema em relação ao indicador. A longo prazo, o indicador evita de levar stop, só que nesse dia foi um dia que simplesmente foi e não parou. Por causa disso aqui, ficaria desconfortável. Deixa eu ver se eu tinha notado mais alguma coisa. E outra coisa também, que confirmou um grande oco macro. Só dar um zoom afastado aqui pelo 5 mesmo. Nós temos o primeiro ombro aqui, a cabeça, né? E o segundo ombro. E aqui era a linha do pescoço. Acabou rompendo, então, confirmando aqui o oco. E aí nós tivemos um forte movimento, esticou novamente, para pensar que numa reversão pode, aqui já tem confluência. Porque se a gente marcar, por exemplo, deste topo com este fundo, era região de 100% cravado. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Eu lembro que tinha mais alguma coisa que era do primeiro ao segundo candle. Hoje o Profit tá bugado aqui para mim. Jesus Cristo. 1 ao 3 para baixo. Era a região próxima do primeiro alvo. De qualquer forma, tinha confluência. Gatilho foi pelo 2. E aí, gatilho pelo 2. Tivemos aqui esse candle 29, pode ser gatilho. Oh, meu Deus, tá bugado. Porque esse 27 não foi acionado. 29 sim, parcial obrigatória média de novo. Só pegou a primeira parcial e depois teria pegado o stop, que na verdade já seria no 0 a 0, né? Preenchendo todos os critérios da reversão nossa aqui. Não sairia no loss, mas um 0 possivelmente sim. Renovou fundo. Chegou aqui exatamente no 161 desse movimento. Olha como que o Profit tá bugado, ó. Que doideira. Primeiro candle do dia com ele ali, 161 cravado. Fez pullback na média 9 e deu esse candle 24. O 24, a gente entrasse no 24, colocasse stop no 23, se marcar do 1 ao 3 para baixo, tá na cara de 100%. Não tinha risco retorno. A gente sabe como que essa região aqui, a longo prazo, ela tende a ser defendida. E não tem risco retorno de 1 para 1 para essa região. Então, achei perigoso, porém, como eu disse, hoje é um dia de super tendência. Chegou a renovar de novo a mínima aqui e foi caindo de forma esticada até chegar nesse ponto. Para pensar nesse ponto aqui como reversão, nem vou comentar porque inside candle já é um candle perigoso para reversão. Cravou 161, que também é da primeira pernada para baixo. Cravado 161, que tende a ser o fundo do dia. E estava mais de 1% de baixa, que é uma coisa que o dólar não consegue prosseguir tanto a longo prazo assim, são dias raros. Fez um pullback na média 9. Entrar na venda com esse movimento esticado já era perigoso. E tem também a questão que eu falo sobre a super tendência, né? O toque da média 9 tende depois a quantidade exata, tende depois a buscar a média 20. Então já estava esticado o canal de Kelton, pensar em venda já era perigoso. Então 41 não vejo como possibilidade de venda. Em outra situação, por exemplo, se não tivesse esse movimento esticado, a gente teria o 41 com possibilidade de venda. E aí o preço crava exatamente aqui, proximidade de 1,5 de baixa, que já é uma região muito forte. Canal de Keltner começou a cair em forma de, como se fosse uma cunhazinha, uma cunha de reversão, ou melhor, pode ser deriva também, no gráfico branco aqui, como se fosse deriva, respeitou esse padrão de reversão, passou para cima das médias,
Não deu gatilho aqui. Uma coisa antes de passar, a gente vê que testou a 9 e tentou cair. Falhou em renovar mínimo. Testou a 9 e deu gatilho falso de venda. Não conseguiu e deu esse 48. Se a gente for olhar pelo 2 minutos, tanto 2 quanto 5 praticamente era o mesmo ponto de entrada. Este candle 48, só que não tem risco retorno para 20. Então não é entrada aqui. Passou para cima da 20, fez pullback na 20, não é candle gatilho. Quando deu, já estava na casa da 50, já estava esticado. 50 tenta reagir, começou a trap zone. 50 acabou ganhando, mas sem candle gatilho. Por enquanto, mesmo que desse um pullback aqui, a gente não entrava, porque a 50 não tinha reagido. Renovou o mínimo, fez pullback pós-rompimento de mínimo e deu esse candle 90. Única questão, não era nem fim do dia demais, mas dava para pegar 1 para 1. No horário, tranquilamente, pode colocar stop aqui. 1 para 1, tinha até próximo com esse último fundo, mas não era critério ser realmente no fundo. Se o 1,6 não. Se 1,5 estivesse realmente forte, já era para ter reagido o preço para cima, e não reagiu. Então está fraco. E aí, sempre, quando operar nesses casos aqui, região de Keltner, é melhor operar de forma mais conservado. Conservador. Operar então na parcial de 1 para 1 aqui, a gente pode fazer a outra parcial aqui e a outra aqui, e já é quase fim do pregão evitar. Mas a gente vê que como que cravou exatamente o último alvo desse espelhamento, né? Cravou o último alvo desse mini espelhamento e também, se eu pegar deste movimento aqui para baixo, cravou 100%. Então era região forte mesmo para segurar o preço ali. E aí o preço acabou fechando na região da média 20. De qualquer modo, outra coisa que tinha acontecido aqui era um ombro, cabeça, ombro invertido que não conseguiu dar prosseguimento. Figura falhou, infelizmente. Um gráfico branco, eu vejo aqui uma sequência forte de venda no início do dia. Nem tinha marcado, deixa eu marcar. Então, de sequência forte, eu vejo esta do início do dia, que realmente deu a impulsão do dia todo. E teve essa outra aqui, uma sequência interessante. Essa aqui já não foi tão interessante, nem essa daqui que teve defesa, candle de rejeição. Então, particularmente, o dólar teve até bom movimento hoje, uma pontuação bem exagerada para um padrão que não é de andar muito. Ainda mais quando é para cair, né? O dólar não cai com essa facilidade toda. Então, caiu quase 100 pontos, uma coisa que não é normal para o dólar. Já em relação ao índice, mini índice, a gente teve aqui um gap que foi de continuidade, praticamente um gap de fuga, rompeu região importante. E deixa eu ver, confirmou também, né? Já tinha confirmado praticamente ontem um ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro. E aí houve o rompimento ontem da linha do pescoço, fez como se fosse troca de polaridade, aí nós temos o alvo lá em cima, né? Se eu pegar da cabeça a linha do pescoço, região de primeiro alvo ali, 100% lá em cima. De qualquer modo, passando para cá. Opa! Coisas que precisam ser ditas no início. Tivemos o primeiro candle do dia de rejeição, não demonstrando então uma força que poderia tomar no dia, de rejeição. A gente vê que a VWAP estava mais forte, média de 9 aqui, comentei ontem que eu não vi ela em tendência, era apenas movimento esticado mesmo, estava bem esticado. E aí, simplesmente, a gente pode ver aqui o setup da VWAP da primeira hora. Preenche os critériozinhos aqui bem bonitinho, pelo 2 minutos, porque pelo 5 não chegou a dar gatilho. 2, nós tivemos duas oportunidades. Ou o candle 11, que detalhe, na hora do pregão, não foi acionado no candle 12. Porém, o 13 teve volatilidade, e aí acionou pelo movimento da sombra desse 12. Só na hora do pregão para explicar realmente o que aconteceu. Eu estava narrando isso aqui, esse movimento, o fluxo de venda aparecendo. E aí teve esse 16 também, outra oportunidade. Stop, a gente pode colocar protegido. Opa, não é retração, calma aí. Retração eu tinha marcado do fundo do dia ao topo daquele momento. E a gente poderia se proteger um pouco em relação à retração. Então, se eu entrasse pelo 11, colocasse o stop aqui um pouquinho próximo, mais a retração. Não deixar exatamente nesse movimento aqui, porque a gente pode ter essa violinada, porque VWAP às vezes tem essa violinada, então é normal. O preço chegou a cravar, né? Se fosse exatamente do backtest, cravou o 1 para 1 aqui e depois, infelizmente, voltou. Só que a impressão que tinha na hora é que o preço ia chegar a cair mais um pouco, talvez até buscar ajuste, só que não conseguiu, respeitou a fronteira do gap. E aí, o preço fez um pullback bem agressivo na média 20, a gente não entra nesse 15.
bateu de novo na 20 de forma agressiva, e aí deu esse 18. A gente não entra no 18, perigoso entrar por médias aqui. E tava na cara de topo se fosse para entrar. Testa o topo, faz como se fosse um pullback e dá esse 21. Ai, a única coisa que eu queria para esse 21 se operava, era que a 9 e a 20 não estivessem tão machucadas no sentido desse tipo do pullback. Não tivesse essa reação aqui, esse movimento que teve. Tivesse assim no pullback tranquilo, que bate, vem, assim, igual alguns exemplos nós temos. Mas que desconfortável entrar na hora quando eu vi esse movimento quebrando a 20, batendo de novo, rejeição. Então, desconfortante entrar aqui a longo prazo, eu evitaria muito stop. Então, não vejo como possibilidade de entrada. Eu até via por fluxo a força em movimento e era um stop de 330 pontos. Caro. E aí o preço, se eu pegar do primeiro candle para cima, nós temos 100% lá em cima. E aí foi, simplesmente o preço subiu de forma esticada. Chegou próximo de 161 e deu esse PFR. Além do PFR, confluências a mais, nós temos do pivô do dia, que era a região de 100% também. Tinha confluência lá em cima. Nós podemos pensar no contra de reversão. E aí, deixa eu ver o que mais que tinha de alvo. Tá certo? A primeira penada, tá? Do alto pivô do dia, ok. Próximo de 1% de alta. Próximo de 1% de alta. Canal de Keltner. Gatilho foi pelo 5 PFR ou aqui pelo 2,66. Entrei pelo 2, mas acabou sendo a mesma região pelo 5 aqui praticamente. E aí o preço. O preço simplesmente bate na média 9 pelo backtest parcial, sim, correto, média 9. Bate na média 20. Sim, média 20 era outra parcial. O preço aqui a gente vê como que tem defesa, ó, vendedora, defesa vendedora, defesa vendedora. E aí foi um dia que, infelizmente, o preço fez a característica de não corrigir mais e simplesmente ficar lateral para médias maiores chegar e jogar o preço mais para cima, porque é um dia ainda de super tendência. Aqui, então, mesmo que fizesse um pullback na média, não é gatilhos de compra, não são gatilhos de compra aqui também. Tentou renovar a máxima, não tinha pego meu stop, porque o stop estava na máxima ainda. Tentou voltar, pensei que poderia até ser topo duplo, mas como eu sempre falo lá nas aulas, pensar no pior, porque todo topo duplo, fundo duplo, forma lateralidade. E formou, né? Só que formou como se fosse um triângulo simétrico. A gente sabe que quanto mais afunila, mais indica que uma hora ou outra a tendência está chegando. E triângulo tende, pelos livros, a ser de continuidade. Só que aqui indicou ser de reversão. Até porque também começou o movimento lá fora também ter essa defesa vendedora. E aí fiquei até com esperança que fosse quebrar a 50. Renovou a mínima aqui, poderia ainda ser um topo, como se fosse topo triplo, só que travou na 50 e quando eu achei que talvez a 50 não ia reagir, eis a importância de aguardar a força dos candles, né? Aqui, se a gente for analisar por força dos candles, não estava indicando em nenhum momento ainda que a 50 que estava mais forte. Então, ou era 50% a média 20 ou era 50% a média 50. Ninguém aqui estava ganhando. Jogou para cima, não é gatilho de compra, média de 9,20 ainda sem tendência, perigoso. E aí vem a questão, rompeu a máxima nessa região aqui. Essa região aqui, houve o rompimento da máxima. Fez o pullback, pós-rompimento, só que não deu gatilho. Não deu gatilho, ficou subindo como se fosse uma mini deriva, sem gatilho de pullback de pós-rompimento. E voltou forte com o candle de barra elefante, golfou vários candles anteriores e quebrou todas as médias de novo, fechando aqui próximo da cara da média 80. Então, do gráfico branco do índice, eu vejo essa tendência bem forte de compra, bem forte. Ela deu a impulsão do movimento. Teve esse triângulo simétrico que depois começou a formar como se fosse um canal que poderia ser bandeira de alta, que realmente foi, né? Foi uma bandeira, só que não chegou a cumprir alvos da bandeira, do mastro da bandeira para cima. E voltou, parecendo agora que é uma grande lateralidade. Aqui, respeitando topo e fundo, essa região. Então, do índice eu vi foi isso hoje. É um dia de tendência que infelizmente não deu gatilho aqui embaixo, na minha visão. Motivos para a bolsa ter subido hoje. Macroeconomia, além do gráfico, né? Do macro já tem indicado lá no Ibov a defesa do alargamento. Respeitou forte. E o Ibov veio com tudo. E aí,
Deixa eu até marcar isso aqui que eu tenho que fazer um comentário em relação a esse topo daqui a pouco. Mas de macroeconomia, lá fora, nós tivemos o movimento dos juros futuros dos Estados Unidos, pelo menos aqui o candle de hoje, né? Teve até uma alta de 10 anos, mas teve rejeição superior, e o de 30 anos, mesma coisinha. Teve calmaria por enquanto, não tá renovando o topo, igual o início da semana passada e semanas anteriores. Então, calmaria. Isso era importante. Outra coisa também, que índices europeus estavam todos em alta hoje, e índices asiáticos também a maioria. Então, lá fora estava tudo bonitinho, verdinho. E aí teve o futuro também norte-americano hoje, que até subiu, apesar de ter rejeição no fim da tarde. Tivemos o dólar também no mundo, não só aqui, mas o dólar no mundo praticamente caindo, foi esse candle aqui. Então a gente tinha já a calmaria no mundo, os índices subindo e o dólar caindo. Já a questão do petróleo, o petróleo hoje foi candle de indecisão. A Petro acabou performando até tranquilamente. Não teve movimento muito bruto, igual ontem, foi de subir muito forte. Então, além do gráfico, nós tivemos esses motivos. E aí também tem os DIs, né? Que, consequentemente, os DIs aqui também ficaram no campo negativo. Alguns mais de 1% ao longo do dia, o que tende a forçar índice para cima. Outra coisa também, que ações as que subiram foram... A gente teve aqui alta do IFNC, Petro e Vale, as três juntas, Trindade do capeta que nós temos no Ibov. Se estão todas para baixo, o Ibov cai. Se estão todas para cima, o Ibov sobe. É bem difícil de acontecer movimento contrário. As três carregam mais de 50% do Ibov. Então, elas ditam praticamente o movimento do dia. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que a gente tem aqui amanhã de notícia. Já começa de madrugada na zona do euro com inflação importante. Tem também aqui, a partir do pregão, na hora que abre, 9 horas, já tem notícia. Que é o IPCA, que é o medidor de possível inflação ou deflação, né? Estão esperando já um aumento. O problema é se vier muito acima ou muito abaixo. Ficar atento em relação a esse resultado aqui. Depois nós temos 9,6, importantíssimo, essa aqui, que fala sobre a inflação ao produtor, se eu não estiver enganada. Depois nós temos discurso de novo. Essa semana está sendo a semana do discurso. Pode ser, talvez pode movimentar, a partir de 11h15. Tem discurso 13h15 também. Essa aqui até que não é de movimentar tanto. 14h30, essa notícia aqui toda hora tende a mudar o dia. Temos ata da reunião do FONC, importantíssimo, 3 horas da tarde. Lembrando que amanhã é pré-feriado. Então, quinta-feira tem notícia importante lá fora. E nós não vamos funcionar. Será que, pensando como um grande player, se posicionar amanhã antes do feriado é interessante? Com quinta-feira de notícia, ainda nessa época da questão das guerras? E outra coisa, o índice, ressaltando mais uma vez, indica que não vai cair tão cedo no macro, porque o estrangeiro segue comprando ainda índice. Então aumentou de 422 para 441 ontem, e o nacional segue vendendo, dando liquidez, mais uma vez comprovando que o estrangeiro consegue movimentar o ativo. Outra coisa que eu preciso ressaltar é em relação às ondas de Elliott. A gente teve um movimento bem interessante de hoje, né, para interpretar o que aconteceu no 15 minutos dólar, por exemplo. Deixa eu ver se é o 15. Onda 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se é o 15 ou 60. 15 minutos, 60. Nós tivemos aqui onda 1, 2, 3, 4, 5. Correção A, B, C. Onda 1, pode ser a 2, 3. Tá voltando o movimento. O índice também fez o mesmo movimento. Só que fica melhor de ver uns 15 minutos aqui. A gente teve o de baixa. Onda 1, 2, 3, 4. Complexa, 5. Onda 1, 2, 3, 4, 5. E tá em fase complexa. Aqui. Sendo dessa forma, a quinta onda de alta já foi completa, a gente pode pensar em alguns movimentos que pode travar, talvez, o ativo. Começando aqui pela região que nós temos de topo. Região importante, que é do índice futuro, mas o Ibov tem exatamente essa região aqui, que tem liquidez. Tem bastante liquidez.
Só que o Ibov ele abre 10h30, 10h30 não, 10 horas, e o índice futuro abre antes. Então pode ser que a gente veja uma proximidade maior em relação a esse topo aqui, porque tem uma divergência em relação a pontos deste topo, pelo diário, no futuro, do que o índice, uma diferença de pontos, sendo que o Ibov praticamente fechou na cara. E o futuro não. E se o Ibov pegar aquele movimento, vai acionar uma quebra da tendência de down. Rompendo esse topo, a gente tem movimento mais forte de alta. Só que lembrando, o futuro não está próximo desse topo. E aí, voltando para os 60 minutos, a gente teve o retorno para essa grande região de lateralização. Em relação à retração de Fibo, nós estamos na cara de 61 de retração, que é uma região importante, que ainda não foi testada. Ah, foi testada aqui? Não, aqui não foi testada, porque renovou o fundo. A primeira vez que a gente coloca aqui retração nesse fundo, com esse topo, o primeiro teste vai ser agora, não ali atrás, porque ali atrás o fundo era aqui antes, não aqui. Então, o primeiro teste está próximo. 61 tende a ser uma região de retração forte. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho já marcado. Eu vou deixar prolongar esse caixote aqui, porque vai simbolizar essa região de topo. E essa região aqui de baixo, na linha preta, tudo bem, que é a linha do pescoço ali do oco. Mudando o tempo gráfico, essa região aqui também vou deixar, porque o movimento foi como se fosse uma troca de polaridade, pode ser uma possível troca de polaridade agora para cima. Então, duas regiões importantes, essa de cima e essa de baixo, sendo que essa aqui de cima, liquidez absoluta, cheio de ordem aqui, cheio de ordem. Quebrou esse ponto, vai acontecer igual o Ibov, a gente vai ter um movimento maior. Só que detalhe, tá na média de 200 ou 60, tá chegando de forma esticada e longe da média de 9. Pode ser que vá esperar a média de 20 chegar no preço para poder realmente romper a 200. Nós estamos aqui com ativo com sobrecompra. Então, vai acionar o setup do IFR amanhã já na abertura. O setup do IFR sendo assim, não pensar em compras nas primeiras horas. Já em relação ao... Deixa eu só falar aqui antes de terminar de falar do tempo gráfico menor. Do índice, a gente tem como se fosse, ao mesmo tempo, como se tivesse formado uma deriva, que é um padrão de reversão, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma lateralidade, um range lateral. O que eu posso fazer aqui para facilitar a visão? Deixa eu ver aqui. O problema é que não tem fundos mais respeitados. Posso marcar desta forma aqui, mas não vai ter nenhuma figura que vai respeitar desse jeito, não tem figura nos livros. Ou eu posso marcar aqui para possível alargamento. Vou deixar assim. Possível alargamento aqui, já que tem 3 toques de fundo e os topos estão ascendentes. Então, vamos ver, aguardar. Média, eu não vejo a 9, 20 e 50 tão relevante assim. O problema agora vai ser a 80 dos 5 minutos. Se for abrir com gap aqui na região da VWAP, a gente tem essa figura, que pode ser que talvez demonstre alguma coisa. Outra coisa interessante desse caixote aqui, que em relação a Smart Money, né? Tem gente que adora. Nós tivemos um gap entre candles. O que é gap entre candles? É quando a gente tem esse topo aqui e este candle seguinte deu um gap, coisa que não é normal. Por quê? Por exemplo, o topo deste candle 6, o outro candle depois do 7, o 8, praticamente se aproximou. Então não teve gap entre candles. A gente vê isso sempre. O topo deste com este aqui, um invadiu o outro. Então, normal, movimentação. A gente sempre vai verificar isso. E aí, movimentos esticados tendem a gerar o Fair Value Gap, né? Fair Value Gap do Smart Money. Nada mais é do que gap entre candles. E essas regiões gostam de ser testadas. Gostam de ser testadas. E vai coincidir aqui com região de retração, um movimento bem interessante para chegar. Então, eu consideraria marcar esse caixote aqui no dólar. Já em relação... Quer dizer, desculpa, no índice. Já em relação ao dólar, voltando para cá, eu tinha esses caixotes marcados. Esse caixote aqui hoje foi rompido. Esse aqui de cima que foi a linha do pescoço rompido. E agora nós temos uma outra possibilidade. Aqui eu não marcaria. Eu marcaria agora só realmente aqui embaixo. Aqui foi a região que deu a impulsão para o movimento de alta. Então este é o fundo dessa região. E retração, nós temos retração dessa pernada toda de alta. Nós estamos na região do primeiro nível de retração. Está caindo de forma esticada e o IFR também está acionado. Então, o setup do IFR amanhã também vai dar no dólar. E voltando para cá, em relação a esses caixotes menores, deixa eu ver aqui se eu vou considerar ainda.
Este daqui não. Posso considerar, deixa eu analisar aqui, dessa região aqui. Que serviu como resistência, resistência, suporte, agora serviu como resistência, resistência, pode servir como troca de polaridade. E vou deixar aqui daquela lá de cima também. Agora, desse movimento de alta, eu não vejo nenhuma região de caixote interessante para marcar. Realmente é só aqui embaixo. Inclusive, tem até um caixote maior, que é uma região aqui que é da troca de polaridade, que fez um topo duplo de continuidade no diário. E aí eu comentei que subiu bem esticado. Se eu pegar da cabeça a linha do pescoço para baixo, nós temos a região de 100% próximo. Então, é possível região de confluência a travar com a média de 200 e retração. E o IFR. Então, já pensando no movimento inicial da manhã, não vejo movimento bom para vendas. E aí, 5 minutos, claramente canal de Keltner, o que inviabiliza operações de tendências boas nessa região. E temos aqui também, eu não vejo a 9 nem 20 assim tanto em tendência. Mas vamos supor, amanhã tem a possibilidade de abrir com aquele gap bonitinho? Tem. Se abrir aqui em cima, atenção. Aí vai ficar melhor ainda, porque se as médias ancorarem para cima e o preço fazer pullback, a gente tende a ver um movimento forte para cima. Lembrando que vai depender também da notícia de 9 horas e de 9h30 também nos Estados Unidos para fazer qualquer movimento aqui. E claro, né, como que está o dólar lá fora e os índices lá fora também. E aí, em relação à VWAP mensal, deixa eu olhar aqui, nós já estamos com alguns pregões do mês de outubro. O preço na VWAP de setembro fechou um pouco esticada da VWAP de setembro. E agora está se afastando da de outubro. Uma coisa que é interessante em relação à VWAP, que eu comento assim que não é normal de ficar muito tempo longe da VWAP. Pode, ao longo deste mês, se afastar mais, cair, mas tende a buscar. Por exemplo, aqui, em setembro, se afastou e buscou a VWAP no final do mês. Então, aqui, por exemplo, outro mês, em agosto, se afastou e buscou a VWAP no final do mês. Em relação ao índice, a gente teve fechando, né? O mês de setembro, tentando se aproximar da VWAP de setembro, só que mesmo assim, fechou afastado. E a VWAP de outubro agora, tá aí um pouco afastada, tudo bem, nós temos a VWAP de setembro aqui em cima. Pode ser que seja uma região interessante a buscar, junto com ajustes aqui de quem dormiu posicionado, né? Quem tá talvez posicionado na compra e tá talvez no prejuízo, né? E lembrando que os players do Ibovespa estão cada vez mais aumentando suas compras, então seria uma região aqui interessante, então eu vejo possível correção no dólar, espero que sim. Correção fica melhor de analisar e correção no índice também fica bem melhor para analisar, sério mesmo, os dois ativos. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para ressaltar. Só isso então. Então hoje foi a revisão do dia 10 para índice e dólar e preparativos para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?